Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 31, né, de maio, domingo, né? Estamos aqui com a nossa escola dominical gravada. Eu vou fazer uma lição, um estudo um pouco mais curto, né? Porque estou à base de medicação aqui, realmente estou me recuperando. Graças a Deus, os exames não deram o coronavírus, embora o exame que eu fiz, ele não é tão preciso pelo fato de que eu deveria esperar 10 dias de sintomas. Eu não fiz o PCR, eu fiz o de sorologia. Mas acredito que seja uma virose e outros irmãos que tiveram os mesmos sintomas e que adoeceram juntamente comigo, fizeram o PCR, como o irmão Flávio, né? O irmão Edivaldo também foi para o hospital e deu negativo, né? Então eles estão já, o irmão Flávio ainda não está bem, o irmão Edivaldo já está recuperado, né? Mas tem o irmão Diego, o irmão Alden, a irmã Shirley, Daniela, minha esposa, então todos adoeceram, acredito que é uma virose muito forte, mas estamos aqui, né, à base de medicação, tentando fazer a obra de Deus, né? E espero que os irmãos entendam. Então, hoje, domingo, nós teremos essa gravação e à noite, se Deus quiser, também teremos uma pequena palavra, né? Um louvor e uma pequena palavra para a gente, pelo menos, estar juntos e mantermos a nossa comunhão. Esperamos que esse mês as coisas já comecem a se organizar. Estamos vendo que algumas cidades, alguns estados já estão querendo aí aos poucos voltar à vida normal, com cautela. E eu acho que está mais perto do que longe nós podermos nos reunir na nossa igreja aí mais na frente esse mês ou talvez em julho. O Senhor é quem sabe. Vamos louvar o Senhor e servir ao Senhor. Amém? Quero agradecer as orações de todos, o apoio, né, as mensagens. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos continuar orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Quero pedir oração pelo nosso irmão Gilvan, o presbítero Gilvan, né, que vai começar aí a sua etapa de quimioterapia. Que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, para que assim ele possa, né, ter saúde e poder continuar a sua vida normal. Que Deus abençoe sua vida e a sua família e que nós possamos apoiar o nosso irmão em nome de Jesus. E que Deus abençoe outros irmãos e irmãs que estão enfermos, né? O irmão Flávio ainda também está doente, o irmão Diego, o irmão Alden, né? A irmã Shirley, né? Eu e Daniela estamos aí também na caminhada, mas vamos nos recuperar. Iríamos ter uma live ontem, né? Um bate-papo com jovens e com quem quisesse sobre ansiedade, mas ficou adiado. Depois nós passaremos a data aos irmãos. Vamos orar ao Senhor. E hoje nosso estudo bíblico será sobre Zacarias. Nós vamos continuar no livro do profeta Zacarias, só que hoje no capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, por este dia. Muito obrigado pela tua bênção em nossas vidas, pela tua misericórdia e pela tua graça. Abençoe nossos irmãos que estão doentes, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros e nos ajude a caminhar a cada dia, Pai. Ajude os irmãos, ajude as irmãs, aqueles que estão passando por ansiedade, ó Pai, estão um pouco deprimidos em casa, aqueles que vivem só, que precisam, Senhor, da tua misericórdia e da tua graça. Abençoa, meu Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, estende tuas mãos, supre as necessidades, concede graça, e ajuda, Senhor, o teu povo para que se mantenham firmes no Senhor. Abençoe as famílias, as crianças, abençoe os idosos e abençoe nosso estudo nesta manhã, na escola dominical, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor apenas com aquele cântico do nosso inário, do cantor cristão. Eu vou colocar aqui na tela do computador. Nós temos aí o cantor cristão, Vigiar e Orar.
Vigiar e orar, o hino do cantor cristão. Cantor cristão, deixa eu só pegar o número, eu acredito que é o 162. Vigiar e orar. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, em nome de Jesus. Adorar o nosso Deus. 162, hino Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Amém, graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. A semana passada nós estudamos também no livro do profeta Zacarias, só que foi no capítulo 3, e nós vimos que no capítulo 3 de Zacarias, do verso 1 ao 5, nós temos ali uma visão que aponta para a obra de justificação que é realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é identificado naquela visão como anjo do Senhor, que purifica o sumo sacerdote Josué, que estava com as suas roupas todas sujas diante de um tribunal do juiz e que tinha Satanás à sua direita como seu acusador. Hoje nós vamos ver Jesus Cristo como o nosso sacerdote rei. Na verdade, irmãos, o profeta Zacarias, ou a profecia do profeta Zacarias, ela é uma profecia que tem como foco uma mensagem de esperança no Messias. Alguns dizem até que Zacarias ele é uma das profecias, ou é um dos livros proféticos que mais tem profecia messiânica, né? Dos livros do Antigo Testamento, Zacarias é um dos que mais tem as profecias, né, ou predições específicas, né, assim, e explícitas em relação ao Messias. Zacarias ele mostra aqui no seu livro os três ofícios do Senhor. Ele mostra o Senhor como profeta, ele mostra o Senhor como sacerdote, ou sumo sacerdote, e ele mostra o Senhor como rei. Nós vimos na semana passada Jesus Cristo como justificador naquela visão, na quarta visão
do profeta Zacarias. E hoje nós vamos ler justamente o texto que está incluído na sua, logo após a sua oitava visão, no capítulo 6, no versículo 9. E Zacarias, ele precisa ser lido dessa forma, com os olhos postos no Messias, com os olhos postos em Jesus Cristo. Né? Zacarias, que ali, como profeta contemporâneo, do lado do profeta Ageu, ele trabalhava para fortalecer a esperança do povo de Israel no Senhor, a esperança no Messias, na redenção, e reconstruir o templo. Né? Eles deveriam ser animados para reconstruir o templo do Senhor. Embora nós sabemos que quem vai reconstruir esse templo é o renovo, tanto apontando para a sua ressurreição, como também para a formação do seu povo, né? Da sua igreja, do corpo de Cristo, né? O templo do Senhor, a habitação do seu Espírito. Então, nós vamos estudar hoje esse texto que mostra especificamente Jesus Cristo como nosso sacerdote e o nosso rei. Tentarei ser simples e breve, né? Então, os irmãos me perdoem a falta de talvez um aprofundamento maior, porque realmente a minha condição não é muito favorável, né, para passar muito tempo aqui com esse texto, nem também me aprofundar bastante. Mas numa próxima oportunidade a gente volta a esse tema. Vamos para a leitura. A leitura diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome, preste atenção, cujo nome é Renovo. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, deve estar com um R maiúsculo. Então, eis aqui o homem cujo nome é o homem que é coroado, o sumo sacerdote que é coroado, ele é chamado, o texto diz aqui, de Renovo. Seu nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e a ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. Nós não podemos ler o Antigo Testamento sem levar em consideração o fato de que ele, de alguma maneira, aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só que em Zacarias, alguns textos são muito mais fáceis de vermos a pessoa de Jesus Cristo declarada neles, ou revelada neles. Até porque ou existe a confirmação desses textos no Novo Testamento, no sentido literal, como, por exemplo, se você for ler o livro de... Se você for ler Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, se você ler Mateus 21, 5, e João 12, 15, o Evangelho de João 12, 15, você vai ver que essa palavra de Zacarias, ela se cumpre literalmente pelo fato de que o próprio Novo Testamento relata
né, ou a realização desse fato claramente na pessoa de Jesus Cristo. Já quando nós vamos para Zacarias, capítulo 6, que é o texto que nós estamos estudando hoje, nós vamos especificamente ver a junção dos dois ofícios de rei e de sacerdote numa só pessoa. E a única pessoa que pode cumprir plenamente esses dois ofícios em si mesma é a pessoa de Jesus Cristo. O texto aqui, na verdade, ele usa a pessoa do sumo sacerdote Josué, que vai ser coroado, e a ideia dele receber a coroa é a ideia de que sobre ele há uma responsabilidade de ser rei, só que isso na prática, para o sumo sacerdote Josué aqui desse tempo, era impossível, porque os reis deveriam ser, pelo menos os reis pelos quais viria o Salvador, ou a linhagem pela qual viria a redenção do povo de Deus, seria a linhagem davídica. Lembrem que Deus prometeu a Davi um rei que se assentaria no seu trono e que reinaria eternamente. O rei eterno seria filho de Davi. Então era impossível que o rei fosse um sacerdote que era da linhagem levítica. Então, Josué, o sumo sacerdote Josué aqui, ele é incapaz ou é impossível para ele cumprir esses dois ofícios na sua pessoa. Na sua época, ele era o sumo sacerdote e Zorobabel era o governador. E os dois tinham a função, um de governar e outro de cuidar do culto, de reconstruir o templo do Senhor, de reconstruírem o templo e recomeçarem ali o culto e a adoração e o ensino da lei ao povo de Israel. Então, esse texto, na verdade, ele nos revela muito mais do que ele diz aqui. Ele nos revela claramente a pessoa do renovo, né, que brotaria, né, esse renovo, esse broto surgiria, né, surgiria de onde nós menos esperaríamos, e esse renovo é quem realmente iria reedificar o templo. Esse renovo que seria revestido de glória, era ele que iria ser sacerdote e rei, e cheio de glória, e que nele iria reinar a perfeita união entre ambos os ofícios, o de rei e o de sacerdote. Nós vamos ver que há outros textos na Bíblia, nos profetas e no Novo Testamento que vão nos revelar que esse renovo é o Messias, que esse renovo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. O texto começa com uma ordem de Deus, né, ao profeta Zacarias, para coroar o sumo sacerdote Josué. Diz aqui o texto no verso 9, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponha-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, a primeira parte aqui, parando aqui no versículo 12, né, diz, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, a primeira parte é essa ordem, né, a ordem de coroar o sumo sacerdote. Já vimos que esse sumo sacerdote aqui, ele representa o pecador, né, pelo menos no capítulo 3 de Zacarias, que seria justificado ou purificado pelo anjo do Senhor, que representa ali naquela visão dele, na quarta visão, o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso na lição passada, a ideia da justificação, de que é Deus quem nos purifica, é Deus quem purifica os nossos pecados. Agora nós vamos ver como isso se dá de uma maneira clara, porque a ideia do rei é a ideia de alguém que governa e que implanta a sua justiça, o que exige, né, o estabelecimento da sua justiça, enquanto o sacerdote, ele representa a misericórdia, ele é aquele que põe o sacrifício diante do rei ou diante de Deus, né, que é o rei supremo, o rei dos reis, ele realiza o sacrifício para que haja misericórdia, para que haja perdão. Na pessoa do renovo vai existir justamente essas duas realidades, a realidade da justiça e a realidade da misericórdia. Essas duas coisas, elas se unem
na obra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja que, como eu já falei, a ordem aqui tinha como objetivo coroar o sumo sacerdote. É claro que isso serviria também para trazer à memória dos judeus a lembrança das promessas de Deus, de que haveria um rei, ou que um rei iria dar continuidade ao reinado de Davi, que se assentaria um rei no seu trono e reinaria eternamente. Isso levaria o povo a ver que Deus iria cumprir as suas promessas, e o foco do profeta Zacarias, ele foi chamado para isso, para fortalecer o coração do povo que estava desanimado diante das dificuldades, depois de terem voltado do cativeiro babilônico, encontrado todas as dificuldades que tinham, tanto na cidade de Jerusalém para reconstruí-la, tanto quanto na reconstrução do templo, quanto nos inimigos externos que estavam ali ao seu redor. Então, o profeta Zacarias precisava levar o povo a olhar para as promessas de Deus do passado, para as promessas de que haveria um rei que iria reinar eternamente. Embora esse rei não estivesse ali fisicamente ainda, mas esse rei viria de onde menos se imaginava. A promessa iria ser cumprida, e a ideia da coroação aqui do sumo sacerdote aponta para o fato de que esse rei também seria um sacerdote, e ele uniria esses dois ofícios, né? Veja, em Isaías, se você abrir, deixe marcado aí em Zacarias 6, se você for para Isaías capítulo 16, versículo 4 e 5, você vai ter uma promessa aqui de que o trono de Davi seria restaurado. E o profeta Isaías é um profeta que profetiza antes do cativeiro babilônico. Então o povo, ele tinha isso na sua mente, ele precisava ser relembrado de que o reinado de Davi seria restaurado na pessoa de um rei que se assentaria eternamente no seu trono. Versículo 4 e 5 do capítulo 16 de Isaías diz: habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em breve, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo, e não tarde em fazer justiça. Então, o Senhor havia prometido que o reino de Davi seria feito glorioso novamente. Embora o povo acabasse de sair de um exílio, onde as esperanças tinham se esmiuçado, mas Deus agora, através tanto do profeta Ageu como do profeta Zacarias, tenta renovar o ânimo e a fé desse povo nas promessas que o Senhor havia dito no passado. E aí a promessa é justamente sobre esse renovo, né? Esse renovo. Veja que o nome dele é renovo. Embora o sumo sacerdote Josué tenha uma função aqui, e o nome Josué em hebraico, né, é o mesmo nome para Cristo, né? Então, para Jesus. Então, o sumo sacerdote Josué aqui, que aponta para Cristo, ele não iria cumprir, evidentemente, essas funções, mas essas funções seriam cumpridas justamente naquele que viria, que seria o broto, né? Ou o renovo. Essa ação não aponta especificamente para Josué, mas para outra pessoa que seria chamada de renovo. É isso que o verso 12, volte aí para Zacarias capítulo 6, ele diz no verso 12: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Esse homem não é o sumo sacerdote de Josué. Esse homem é outro homem que iria receber essa designação de renovo. Aqui diz que ele brotará, né, brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, a partir do verso 12, nós já temos aqui uma interpretação dessa ação simbólica. A ação simbólica de pegar uma coroa e colocar na cabeça do sumo sacerdote Josué, ela já começa a ser interpretada
aqui a partir do verso 12. Então, quando se coloca a coroa na cabeça dele, então diz, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Então, prestem bem atenção, o nome é Renovo. E a pergunta é, o que é o renovo, né? Ou o que é um renovo? Primeiramente, eu queria que você abrisse sua Bíblia em outros textos que falam sobre esse renovo. O primeiro está em Isaías, capítulo 4, verso 2. Mais uma vez, volte para Isaías. Capítulo 4, versículo 2. Então, eu tenho Isaías 4, 2. E Isaías 4, 2 diz assim. O profeta Isaías, capítulo 4, verso 2, diz: Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Então veja, do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, um renovo, e das suas raízes um renovo. Repito, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Verso 2, capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui, irmãos, está apontando claramente para Apocalipse 19, versículo 11 a 16, a segunda vinda de Jesus. Então, esse renovo aqui, que tanto vem na sua primeira vinda, nesse texto nós temos tanto a realização, ou a profecia da realização da primeira vinda de Jesus, o renovo, o rebento, né? O rebento que vem de Jessé, das suas raízes o renovo, esse que vem, que o Espírito do Senhor está sobre ele, e que vem também para julgar. Então, nós temos tanto a primeira vinda como a segunda vinda nesse texto, porque aqui há uma clara citação, ou uma clara revelação daquilo que está escrito em Apocalipse 19, no verso 11 ao 16. Então, eis aqui um texto que fala e que aponta claramente sobre esse renovo, sobre esse rebento, sobre esse broto que vem da família, do tronco, né, do povo, da linhagem de Davi, né? Jessé, o pai de Davi, Davi, e aí depois Salomão, e de Salomão vendo aí Roboão e outros até chegar Jesus Cristo. Ele é o rei que reinaria eternamente, que assumiria os dois ofícios, o de rei e o de profeta. Veja que aqui no texto de Isaías fala sobre a sua justiça. Há outro texto que eu queria que vocês abrissem, Jeremias, ainda sobre renovo. Jeremias, capítulo 25. Então, vamos para o capítulo 23, capítulo 23, versículo 5. Capítulo 23, verso 5 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Executará o juízo e a justiça na terra. E o que dizer, irmãos, de um texto ainda mais claro sobre Jesus Cristo, apontando ele como um renovo, do que Isaías, capítulo 53, que fala sobre o sofrimento do servo. Isaías 53, verso 2 diz: Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse texto vai descrever claramente a pessoa do Senhor Jesus no seu sofrimento. Então, o renovo aqui é Jesus Cristo. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, já no
último capítulo de Apocalipse, né? Terminando aí o capítulo de Apocalipse, o livro de Apocalipse, no verso 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. O próprio Jesus aqui dizendo que ele é a raiz, ou seja, ele é tanto a origem como aquele que vem, humanamente falando. Ele é a raiz, ele é quem gera como Deus, mas também ele é gerado como homem pela, pela, pela geração, pela família, pela descendência de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a estrela da manhã. Louvado seja Deus. O próprio Jesus Cristo é esse renovo. Mas o que é um renovo, né? Um renovo é um broto pequeno de uma árvore, né? Então a ideia aqui é de que é algo pequeno e inesperado que vai surgir de repente. Quando menos a gente espera, surge aquele broto de onde você menos imaginava que ele iria surgir. Em Isaías diz que ele vai surgir o broto, o renovo de uma terra seca, quando não havia mais esperança, quando as pessoas pensavam que tinha chegado o fim, surgiu o Senhor. No tempo certo, né? Gálatas vai dizer que ele veio na plenitude dos tempos, né? Então Deus ele tem um plano determinado e as coisas não acontecem por acaso. Tudo é dirigido para que seu plano redentor ele seja colocado em prática. E esse renovo, que é Jesus Cristo, ele vem de forma inesperada e gloriosa, justamente a partir de uma linhagem que tinha sido arruinada. A linhagem de Davi tinha sido arruinada com o cativeiro babilônico. Então, os judeus eles não tinham mais esperança sobre esse rei que tinha sido prometido. Mas o profeta Zacarias ele chama a atenção dos judeus para voltarem a crer e a confiar de que haverá um renovo. O renovo vai surgir e nele, né, se fundiria ou se uniria os dois ofícios, o de sacerdote e o de rei. Louvado seja Deus por isso, né? O povo agora sabe que Deus vai cumprir as suas promessas. Mais uma vez, Deus usa um profeta para mostrar que ele é fiel a cumprir as suas promessas. A ideia de um broto também, de um renovo, não é somente o fato de que ele surge inesperadamente de onde menos se espera, mas aponta também para a condição humilde em que um renovo surge, em que um broto surge, né? E olhe para o começo da vida de Jesus. Olhe o seu nascimento numa manjedoura. Olhe a sua origem humilde, né? Olhe o fato do que acontece com ele em toda a sua infância, a sua obscuridade. Então, também nós temos essa ideia aqui do humilde começo do Senhor, né? Da sua origem, que será na obscuridade, né? O fato também da sua humilhação, da sua fraqueza, mas é claro que toda a obra das suas mãos prosperará. No texto de Zacarias, que nós estamos aqui, que é o capítulo 6, no versículo 12, diz que ele edificará o templo do Senhor. E aqui diz, no verso 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Embora ele tenha um começo humilde, embora ele experimente humilhação, sofrimento, morte, ele vai ressuscitar e ele vai reinar gloriosamente, assim como reina hoje. O Senhor, ele é rei e ele é sacerdote, né? Ele é o renovo, mas ele é o rei, né? O rei que descende de Davi, o rei sobre todas as coisas, o rei que vai reinar eternamente. O próprio Davi o chama de Senhor, né? Profeticamente, no Salmo 110, versículo 1, Salmo 110, versículo 1, nós temos aqui um texto que é usado pelo próprio Jesus,
em Mateus 22, 43, Salmo 110, versículo 1. O próprio Davi diz assim, falando do Messias: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora vá para Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 43. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Interessante, Jesus aqui, ele estava discutindo contra os saduceus, né? E também os líderes religiosos e os fariseus aqui, né? Ele estava já pertinho do final da sua vida. E no verso 41 de Mateus 22 diz: Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, Jesus, ele é o filho no sentido da descendência, mas, ao mesmo tempo, ele é Senhor de Davi, porque ele é o Deus preexistente. Então, ele cita o próprio Salmo 110 para mostrar isso. E aqui nós temos no profeta Zacarias a profecia do renovo, né? Um renovo que é rei. Agora vamos entender, irmãos, nós já vimos que a ideia de renovo aponta para um surgimento inesperado, também para um surgimento humilde, né? Nós vimos que ele é aquele que surge em fraqueza, que é humilhado, que é crucificado, mas que ressuscita e que é cheio de glória, e que seu reinado vai durar eternamente. Ele vai edificar o templo do Senhor, né? Ele é quem vai verdadeiramente reedificar o templo, não o templo como uma casa de pedras, mas o templo espiritual do Senhor, o povo do Senhor. É ele quem vem realizar a obra para que o povo do Senhor seja verdadeiramente salvo por ele. Essa é a ideia de edificar o templo. A paz entre os dois ofícios aponta justamente para isso. Enquanto ele, como rei, diz aqui no verso 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. É isso que acontece com Cristo com a sua ressurreição e com a sua ascensão. Ele sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, deixe marcado aí Isaías 6. Hebreus, capítulo 4. Desculpa se eu estou meio lento, irmãos, é porque acho que os remédios deixam a gente meio lento, até o raciocínio fica um pouco lento. Mas, Hebreus capítulo 4, leamos verso 15, 14 em diante, 14 ao 16. Hebreus 4, 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele é rei e ele é sacerdote. Se você acompanhar comigo mais uns textos bíblicos que nós queremos estudar aqui, você vai ver que no Antigo Testamento somente um homem ele tem essa nele
esses dois ofícios unidos. Em nenhum outro momento nós temos um rei como sumo sacerdote. Quando você lê Gênesis, capítulo 14 e 18, nós temos um homem misterioso, ele é considerado como um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era rei. Ele era rei de Salém, o seu nome é Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Nós sabemos disso quando nós vamos para Hebreus mais uma vez. Se você abrir em Hebreus, você vai ver que Hebreus, capítulo 7, ele vai mostrar que o Melquisedeque era um tipo de Cristo. Versículo 1 ao 3 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, olha, rei de Salém, sacerdote de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aí ele vai começar toda a discussão, ele aponta para Melquisedeque como um tipo de Cristo. E ele vai mostrar que se houvesse perfeição no sacerdócio levítico, não haveria necessidade de que se levantasse um outro sacerdote não levítico, mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, né, segundo a ordem de Arão. Ele vai dizer isso no versículo 11. E aí ele vai mostrar, aqui chegando no versículo 17, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí no versículo 20 ele vai mostrar que é Cristo esse sacerdote. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, ou seja, Jesus Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável, seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Ele é o renovo. Nele, ele é o chamado de renovo. Ele é esse broto que é rei e sacerdote. Rei que cumpre plenamente a justiça e sacerdote que realiza totalmente a misericórdia e a paz. Como assim? A justiça, porque a justiça de Deus vai cair, vai ser realizada justamente na pessoa dele. A ira de Deus contra os pecados, contra o pecador, a necessidade de se cumprir a justiça desse rei vai se cumprir, ou vai se realizar plenamente na pessoa do renovo. É ele quem cumpre, tanto pela sua obediência ativa à lei de Deus, ele obedece toda a lei de Deus e não tem pecado, como também com a sua obediência passiva, ele sofre nele pelos pecados que não são seus. Ele assume o lugar dos pecadores e nele é punido todos os pecados. Então a justiça de Deus é realizada nele. Ele sofre a punição, a exigência da justiça é cumprida na pessoa dele. Ele é o renovo que é rei, ele reina. E reina também poderosamente, se torna rei sobre todas as coisas, porque como homem, ele vai ser exaltado acima de todas as coisas, como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, né? Deus o exaltou sobremaneira, né? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, né? Em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, ele é rei, nele se cumpre toda a justiça de Deus, mas também ele é sacerdote. Sacerdote que se coloca como própria oferta. Ele é um mediador que coloca a sua própria vida, ou que dá a sua própria vida
como um sacrifício perfeito. Perfeito porque primeiro ele era um homem sem pecado, né? Perfeito porque, né, ele não tinha pecado e por não ter pecado e ser Deus ao mesmo tempo, esse sacrifício ele é eterno. Então ele se oferece em nosso favor ao Pai e aí demonstra o ofício sacerdotal e a sua grande misericórdia em dar a sua vida por pecadores que não merecem essa salvação. Ele diz lá em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele diz, ninguém pode tirar a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. E ele dá a sua vida para que as suas ovelhas possam ter vida. É a ideia do rei que cumpre a justiça e do sacerdote que traz a misericórdia. Esses dois ofícios estão reunidos na pessoa do renovo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa conclusão é que em Jesus, Deus satisfaz as exigências da sua justiça, enquanto abre o caminho para a plena revelação da sua eterna misericórdia. Como Filho de Deus encarnado sem pecado, Cristo, o Rei, é capaz de, ao mesmo tempo, sustentar e executar a lei de Deus e de permanecer no lugar dos verdadeiros culpados para receber a justa ira de Deus contra seus pecados. Palavras do autor da nossa lição. Jesus é o grande Rei do seu povo e o grande sumo sacerdote que providencia para nós um lugar de refúgio e abrigo para nos livrar do poder destruidor da justiça de Deus. Na verdade, Jesus Cristo não apenas é aquele que providencia o lugar de refúgio, mas ele é também o lugar de refúgio que nós, pela graça, agora buscamos. Amém. Jesus Cristo, ele é o renovo. Ele é aquele em que nós podemos encontrar a verdadeira salvação. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, você que está ouvindo esse estudo e participando dessa simples palavra, e que o Senhor te abençoe e abra o teu entendimento para que você possa compreender a mensagem do Evangelho, da obra de Jesus Cristo na cruz, em nosso favor. Ele ressuscitou, ele é Rei dos Reis, reina sobre todas as coisas, mas ressuscitou com um corpo glorioso, o corpo que ele sofreu, ressuscitou, e agora é um corpo de glória, e ele carrega esse corpo para todo sempre. Com esse corpo está na presença do Pai, sendo nosso sumo sacerdote. Todos nós, pecadores, agora temos um advogado junto ao Pai, do qual nós temos agora livre acesso para clamar por misericórdia e recebermos essa misericórdia, não pelo que nós fazemos, mas pelo que o nosso sumo sacerdote já fez, tendo entregado a sua própria vida como oferta pelos nossos pecados. Deus abençoe sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Saudade de todos mesmo, vamos orar e vamos continuar firmes na nossa igreja local, unidos na nossa igreja local. Não vamos abandonar o barco, irmãos. Vamos continuar firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esse estudo. Dá-nos saúde, paz e alegria na tua santa presença, porque a salvação já veio até nós, pelo renovo que já veio e voltará, para realizar o juízo final. Obrigado por tudo, pela nossa salvação em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida e te encha de paz. Deus te abençoe. Um abraço. Que nós possamos ver daqui a pouco, né? À noite, às 18 horas, em nome de Jesus. Até mais, irmãos.